Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e o assunto do vídeo de hoje é o Earnings Yield, o que esperar do lucro. Então, antes de começar, eu vou fazer um pequeno alerta. Esse é um assunto, lógico, de máxima importância, a gente vai falar sobre rentabilidade. No entanto, jamais escolha um ativo apenas pela rentabilidade. Muita gente já teve um retorno bem ruim, né, muito abaixo da média do mercado, porque escolheu apenas ativos com alta rentabilidade, um alto dividend yield, e isso não dá certo, né? A gente tem que escolher bons ativos. O grande problema, né, do iniciante é procurar, né, um atalho e querer escolher ativos que tenham uma maior rentabilidade. Então, existe muita coisa ruim que distribui ótimos dividendos, seja fundo imobiliário, seja ações. O mais importante para o investidor de longo prazo é possuir ativo de qualidade e você carregar ele para o longo prazo. Então, você tem coisa boa na sua carteira e carrega o que for bom para o longo prazo. Então, esse é o alerta. E agora a gente vai começar aqui a falar sobre o assunto do vídeo. Primeiramente, a gente vai falar sobre o dividend yield. Então, o dividend yield, né, a tradução do dividend yield para o português, é o rendimento dos dividendos. Então, é a quantidade de lucro que é paga em forma de dividendos. Então, as empresas têm um determinado dividend yield. E, por exemplo, ela teve um lucro de 100 e distribuiu 60. Né? O payout da empresa foi 60. E ela vai ter um determinado dividend yield de acordo com o preço. Os fundos imobiliários, é obrigatório distribuir 95% do lucro. Ou seja, praticamente todo o lucro que o fundo imobiliário tem, ele tem que distribuir para o cotista. Então, o payout, né, que é a parte que se paga do lucro, no caso dos fundos imobiliários, é de 95%. Arredondando aí, né, fica praticamente aí os 100%. Já em questão das empresas, né, as empresas elas não têm essa obrigatoriedade de distribuir 95%. Né? Elas distribuem normalmente ali entre 25% e 100% dos lucros. Tem empresa que sequer distribui nenhum dividendo, ela reinveste todo o capital. E nada de errado nisso. Né? Tem excelentes empresas que não distribuem um centavo de dividendo. Elas crescem, né? Então o retorno para o cotista é de outra forma. Então, no caso dos fundos imobiliários, os lucros são todos distribuídos. O dividend yield, no caso, ele é próximo ao earnings yield. Né? Então, esse é o assunto da live de hoje, o earnings yield. E o que é esse earnings yield? Então, o earnings yield significa, né, em tradução livre para o português, rendimento do lucro. Earnings seria os ganhos, né? Então seria o que se ganhou, e yield é o rendimento. Então, rendimento do lucro, rendimento dos ganhos. Em um ativo, ele é o lucro por cota ação, você vai pegar o lucro dele e dividir pelo preço. Então é o contrário do PL, né? Tem preço sobre lucro. O earnings yield, na verdade, é o lucro sobre o preço. No caso dos fundos imobiliários, né, como eles são obrigados a distribuir esse 95% do lucro, então o earnings yield, né, que esse EY, é igual o DY, igual o dividend yield. Então, aproximadamente igual. A gente está arredondando aqui para ficar mais didático. Tá? No caso das ações, o dividend yield é menos importante, né, vai depender do payout. A empresa pode não pagar nada de dividendo, payout zero, pode pagar 10%, 25%, 30%. Né, então, o dividend yield, né, para a empresa, ele não é tão importante assim. Tem gente que busca muito, né, o dividendo da empresa, mas no caso das empresas não é tão importante. O mais importante no caso das empresas é você entender o lucro, né, quanto que aquela empresa está lucrando, em relação ao preço que você está pagando por ela. Então, o earnings yield nas empresas, ele é muito importante, né, porque ele engloba a parte de dividend yield, né, ou seja, tudo, o lucro inteiro. Essa questão, né, de lucro é muito importante, porque você não está aqui fazendo uma boa ação. Você quer que o local que você está investindo, a empresa, o fundo imobiliário, ele tenha lucro e distribua, ou então ele tenha lucro e cresça. Das duas, uma. Então, essas medidas de rentabilidade, elas são importantes, sim, né, para os acionistas, para os cotistas de uma forma geral. Então, o preço sobre lucro, ele é algo já muito difundido na nossa indústria. É uma métrica muito utilizada. Muitas pessoas falam, o PL dessa empresa é tanto, o PL desse setor é de quanto, né? O que é o PL? É o preço dividido pelo lucro da empresa, né? Na verdade, ele vai te dizer em quanto tempo você tem o retorno do seu investimento em anos. Então, quando você compra uma empresa que tem um PL de 15, significa o seguinte, daqui a 15 anos,
né, o que você investir naquela empresa vai retornar para você, né, de uma forma ou de outra. Há um consenso que, no caso do preço sobre lucro, né, quando ele é elevado, a empresa está cara. Então, você tem um PL de 100, de 200, de 500, significa que essa empresa está muito cara, né, extremamente cara. Só para você ter uma ideia, o PL de 500 significa que, né, se ela tiver esse lucro constante, sem crescer, né, ela vai conseguir te retornar o investimento inicial em 500 anos. Né? Ou seja, um PL de 500 é como se a pessoa tivesse comprado uma empresa quando o Brasil foi descoberto em 1500 e tendo recebido o retorno apenas hoje. Então, PLs muito elevados, as empresas estão caras, PLs muito baixas, as empresas estão baratas. Esse é um arredondamento, né? Tem um monte de outras coisas que esse PL não fala, não conta para você. Então, eu estou falando de uma forma geral, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que observar, como eu falei lá no início, no alerta, é investir em boas empresas, investir em bons fundos imobiliários, investir em bons ativos de uma forma geral. Então, de uma forma geral, eu costumo dizer que em caso de ações que crescem só pela inflação, então a empresa é uma empresa muito grande, já não cresce mais os lucros, cresce só pela reposição da inflação no determinado ativo. Então, o PL máximo a se pagar é 15. Né, e isso tem um motivo. Então, esse PL de 15 ele aparece em diversos lugares. Um PL de 15 a empresa está ok. Né, um PL de 10 a empresa está barata, PL de 5 a empresa está muito barata. Vai depender muito de setor para setor, é lógico. Vai depender também dos fundos imobiliários, do setor do fundo imobiliário. Mas, de uma forma geral, né, o preço-lucro em torno de 15 é um motivo para que haja uma determinada rentabilidade. Né, e a gente vai ver isso aqui no próximo slide. Então, quando você pega e inverte essa relação, né, preço sobre lucro, você inverte, coloca 1 sobre preço sobre lucro, então lucro sobre preço, né, dá na mesma matematicamente. Então, o lucro sobre preço é a razão inversa, né, ao preço-lucro. Então, o lucro sobre preço ele é uma medida de rentabilidade, ou seja, quanto se paga pelo lucro. O lucro que a empresa tem em relação ao preço que você pagou, vai ter um percentual. É uma medida de rentabilidade. Então, se você já tem o PL de um determinado ativo, é só você inverter, colocar 1 sobre PL que você vai ter o L sobre P, né? O lucro sobre o preço. Então, ele tem o mesmo significado aí do earnings yield. Você vai pegar tudo que ela teve de lucro, tudo que ela teve de ganhos, e dividir pelo preço. E aí vem essa questão do PL de 15, né, que a gente falou no slide anterior. O PL de 15, o preço sobre lucro de 15, né, se você fizer a inversão dele, o lucro dividido pelo preço, ou seja, 1 sobre 15, essa divisão vai dar 6,6%. E eu fiz uma live, né, aqui no canal já, falando IPCA mais 6, né, da onde que veio esse número, por que ele é importante, é uma rentabilidade média de mercado. Então, se você ainda não assistiu o vídeo, compensa você dar uma olhadinha lá, né, e assistir esse vídeo, tá? Então, a rentabilidade de 6,6% ao ano acima da inflação é o retorno médio das ações no longo prazo, né? Seja Brasil, seja Estados Unidos, ela teve uma rentabilidade média em torno disso nas últimas décadas, né? É o famoso IPCA mais 6, né? Que é o vídeo que eu já fiz aqui no canal. E aqui, né, se você ainda não viu o vídeo, ou se você não vai ver, eu vou colocar aqui uma figura que é do livro do Jeremy Siegel, né? Essa figura aqui do livro do Jeremy Siegel, ela fala o seguinte: se você tivesse investido em 1802, né? Aqui, em 1802, $1, né? Quanto que você teria hoje? Então, se fossem ações, estoques, você teria 704.997, quase $705.000. Se fossem bonds e bills, que são títulos de renda fixa dos Estados Unidos, 281.778. O gold, né, ouro, 4,52 e o dólar deu 1 centavo, 5 centavos. Então, o que você precisa saber, quando você olha aqui, ó, stocks, né, aí tem o annualized return, o retorno anualizado, né, é 6,6%. Então, ao longo de 200 anos, o rendimento médio de ações nos Estados Unidos foi de 6,6% ao ano real, né, um retorno real acima da inflação. Então, quando você tem um PL de 15, você tem exatamente esse 6,6%. Por isso que as pessoas que vão escolher ações de boas empresas, né, escolhem e que só crescem pela inflação, já são empresas muito maduras, mercado, aquela coisa toda, elas escolhem empresas que têm PL até 15 mais ou menos, que é o IPCA mais 6,6, né, que existem diversos fundos imobiliários, né, que também têm uma rentabilidade média de IPCA mais 6,5, mais 6,6. Então, são retornos que são muito interessantes para o longo prazo, né? É um retorno médio, né, do mercado, de uma forma geral, que é o IPCA mais 6 e pouco, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,6.
Então, se você tiver na média, você não está ruim, né? A maioria das pessoas físicas, elas perdem para a média. Então, se você estiver na média, você está bem. Se você conseguir acima da média, melhor ainda, mas são poucas as pessoas que conseguem bater o mercado, inclusive investidores profissionais, né? Grandes instituições, é um percentual pequeno, né, que bate o mercado de forma recorrente ao longo dos anos. É difícil bater o mercado. Então, se você almejar a média, você já vai estar muito acima de muita gente, você vai estar protegendo ali o seu patrimônio, né, não se arriscando demais. Então, esse era o vídeo de hoje, né, falar um pouquinho sobre o earnings yield, o que é, essa relação preço-lucro e lucro sobre preço também, e o que esperar, né, dessa questão de lucro, né, tanto para fundos imobiliários quanto para empresas. Tem muitos novatos que esperam demais, né? Só que quando você espera demais, você se arrisca demais e acaba tendo um retorno pior, né? Não se apavore. O mercado financeiro, ele é uma corrida de longo prazo, né? Você precisa de muito tempo para compor um juro composto, para que você tenha um patrimônio relevante ao longo de muitos anos. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo para a gente discutir sobre o assunto. Temos também nossos relatórios. Eu sou analista de valores imobiliários, então eu publico relatório de fundo imobiliário que é mensal, relatório de FIP de FINFRA quinzenal, e os links para esses relatórios também estão aqui embaixo do vídeo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, e até o nosso próximo vídeo.